Pessoal, então, muito bom dia a todos vocês. Mais uma vez, estamos aqui começando mais uma palestra de altíssimo nível. Deixa eu só ver aqui de onde está saindo esse áudio. Pronto. Pessoal, muito bom dia. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Chegando aí próximo ao almoço, tema totalmente pertinente, né, Ana? Como É todo mundo, isso mesmo. uma alimentação saudável. A Ana é a nossa palestrante de hoje. Para apresentá-la, nós trazemos aí a nossa nutricionista e professora da faculdade, Gabriela, que vai apresentar e começar aí a nossa palestra. Ana, em nome da faculdade, muito obrigado pela sua disponibilidade e excelente palestra. Obrigada. Bom, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro multidisciplinar de conhecimento da Faculdade Fama. Em nome do curso de nutrição, queria já agradecer de antemão a presença da Ana Emília por aceitar o nosso convite. E a gente quis trazer, né, um pouquinho do que o profissional nutricionista pode fazer, principalmente nesses tempos de pandemia. A gente tem observado o quanto as pessoas estão se queixando sobre a dificuldade de manter bons hábitos alimentares por tudo que essa situação tem gerado. E a gente achou muito pertinente trazer a vivência de uma profissional tão competente que é a Ana Emília, que já tem uma vivência tão bacana nesse mundo de atendimentos individualizados, com diversos focos, e é uma profissional que eu tenho contato fora da faculdade, a gente trabalha, atende na mesma clínica, e eu já tive a oportunidade de ver o quão a Ana é competente e o quanto a Ana consegue afetar positivamente a vida de todos os pacientes que passam pelo consultório dela. Então, eu vou deixar que ela se apresente assim, um pouco mais sobre o que ela trabalha, o que ela faz, e ela trazer esse tema tão bacana para vocês. Pode ficar à vontade, Ana. Obrigada, Gabriela, e pelas palavras carinhosas que você teve comigo. E muito obrigada à Faculdade Fama por essa oportunidade de poder falar com os alunos, falar com esse público que é tão bacana, tão rico, e falar nesse momento, né, que a gente está aqui vivendo um momento totalmente diferente na nossa vida, na nossa rotina. Eu sou a Ana Emília, sou nutricionista, formada há mais de 20 anos pela Universidade Federal de Goiás, e minha carreira foi toda pautada em duas linhas de trabalho bem específicas e bem diferentes dentro da nutrição. Eu sou nutricionista clínica, trabalhei durante todo o tempo, venho trabalhando em consultório, tenho uma clínica, o Espaço Vida, que fica aqui em Anápolis, no Jundiaí, bem próximo ao Parque Ipiranga, onde temos vários outros profissionais, é uma clínica multidisciplinar. E aqui fica também meu consultório, onde o foco do meu trabalho é emagrecimento voltado para a reeducação alimentar. E também aqui no Espaço Vida fica meu escritório. Eu tenho uma empresa de assessoria e consultoria na área de segurança de alimentos. Então, eu trabalho com unidade de alimentação, trabalho com UANS, e trabalho com vários outros segmentos de mercado dentro da linha de comércio e de indústria, tanto o comércio varejista quanto atacadista, na área de alimentos. E eu tenho vivido uma experiência muito interessante nas duas vertentes de trabalho que eu faço. E eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa minha vivência. Agradeço já a todos os alunos e profissionais que estão aqui me ouvindo e participando, e me coloco à disposição de todos vocês para qualquer esclarecimento e qualquer dúvida naquilo que eu puder responder. E quando eu fui convidada para falar sobre alimentação saudável em tempos de pandemia, como manter os bons hábitos alimentares, eu fiquei pensando, sabe, o quanto tudo isso mudou a nossa rotina, o quanto tudo isso mudou o jeito da gente enxergar os alimentos. E como eu trabalho nessas duas áreas, foi muito interessante, porque eu fiquei muito dividida sobre o que falar para vocês. A gente tem um tempo um pouco limitado, mas eu vou tentar falar para vocês as duas áreas, o quanto isso está sendo impactante para nós nutricionistas. Talvez, na história da nutrição, nunca houve um momento tão propício para que as pessoas nos ouvissem tanto, de uma forma um pouco diferente,
do que só na clínica, só pensando pontualmente, né? Por exemplo, uma pessoa vai até o nosso consultório com um problema, às vezes, muito pontual. E isso, a pandemia fez com que as pessoas passassem a enxergar o profissional nutricionista mais a longo prazo, com uma perspectiva muito diferente. E isso fez com que a nossa profissão crescesse muito. Então, queridos colegas, alunos que já são meus colegas, fiquem atentos para esse momento. A nossa profissão nesses últimos 3 meses foi revolucionada. A gente não tem ideia do quanto isso foi impactante para nós e, de certo modo, positivamente. As pessoas passaram a querer mais os nossos conhecimentos. E isso é muito bom, é muito importante, porque essa profissão é a profissão que rege a vida, assim como outras, mas a nutrição é o cerne, é a alimentação que mantém nosso corpo saudável, equilibrado. Então, uma boa alimentação faz toda a diferença no nosso dia a dia, para o nosso equilíbrio emocional, de saúde, imunológico e em todos os sentidos. Então, não tem como a gente não enxergar a nutrição como um dos alicerces para uma vida saudável, equilibrada e feliz. E aí, dentro disso, nós começamos a ver como o coronavírus passou a afetar a nossa vida, né, em todos os aspectos. Então, não teve um aspecto que a gente não fosse impactado por isso e começasse a pensar, nossa, e agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Como é que eu vou fazer para estudar? As academias fechadas, os parques fechados, será como eu vou fazer minha atividade física? E, logicamente, como que eu vou me alimentar? Será que isso vai impactar na minha alimentação? De que forma? Será que vai faltar comida? Quantas vezes eu escutei isso? Né? Será que os locais vão ser fechados? Como que nós vamos nos movimentar, né? Para conseguirmos nos adaptar a uma nova rotina? Rotina qual a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser, porque ainda estamos vivendo momentos de muita surpresa, né? Essa semana mesmo, ainda hoje, estamos aguardando um novo decreto do nosso prefeito. E assim a gente está vivendo nesses últimos 3 meses. Mas já conseguimos nos encontrar, né? Dentro da nossa rotina, são 3 meses se passando e a gente já conseguiu se encontrar aí. E aí, por isso, é tão importante falar da nutrição nesse momento. A alimentação é uma parte muito importante, né, da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque a gente acaba dividindo o nosso dia assim, antes do almoço, depois do almoço, na hora do jantar, depois do café da manhã. Então, a gente está sempre se norteando nas nossas atividades, a gente está sempre norteando isso a partir da nossa alimentação, da nossa rotina alimentar. E aí, nesse momento, como é que a gente vai fazer para repensar tudo isso? Como que nós vamos repensar hoje uma rotina que ainda estamos nos adaptando e nos adequando? Então, as pessoas, eu estive sábado passado numa loja muito conceituada aqui de Anápolis, chamada Centrolar. Essa loja vende utilidades domésticas. E conversando com o dono do estabelecimento, eu perguntei para ele assim, escuta, como foi isso? Como está acontecendo para você, né, essa pandemia? Como foi no seu comércio? Como é que está refletindo isso? Ele falou para mim o seguinte, por incrível que pareça, Nemília, você viu ali na porta a quantidade de panelas que tem expostas? Falei, vi. Aí ele falou, você veio aqui para quê? Eu fui para comprar panela. Ele falou, então, eu nunca vendi tanta panela na minha vida. As pessoas começaram a cozinhar muito mais do que antes. E aí o mais interessante é que eu falei para ele, as mulheres, ele falou, não. Todo mundo, homens, mulheres, adolescentes, crianças que vêm acompanhando as mães porque estão vendo alguém no YouTube, em algum canal, alguma coisa, também fazendo um lanchezinho, uma comidinha. Então, ele falou assim, eu nunca tinha vivido
uma experiência como essa. Meu estoque de panelas eu não tenho mais, né? Eu tive que refazer minhas compras de panela. Eu achei isso tão interessante, porque realmente, uma das coisas que aqui para mim também no consultório, o que eu mais vi foram as pessoas me chamando, né, online, WhatsApp, Instagram, perguntando sobre receitas, o que fazer agora, alguma coisa nova, e aqueles que estavam em processo de emagrecimento, e agora como que eu faço? Aquele restaurante que eu gostava muito de ir, que tinha minha comidinha saudável, equilibrada, está fechado. Então a gente viu que a programação das pessoas mudou. E mudou o jeito de enxergarem a sua própria cozinha, seu próprio lugar ali de manipular alimentos, né, dentro da sua casa. E aí aquele hábito que durante anos foi cultivado de comer fora de casa, do self-service, de outro tipo de alimentação, acabou que nesse momento a gente está vendo uma virada. Embora as pessoas tenham realmente, continuem pedindo muita comida de fora, né? Então a gente sabe disso, mas há também um outro movimento acontecendo, que é das pessoas passarem a cuidar mais da sua comida, manipular ali seu próprio alimento, pensar um pouco mais sobre esse cardápio, descobrir uma receita nova, fazer uma programação diferente. E aí, pensando nisso, né, dessa forma, eu acabei também montando aí um pouquinho, que daqui a pouco, mais para frente, um pouco vou mostrar para vocês como é que eu fui orientando os meus clientes, e é isso que eu vou passar para vocês aqui. Sem sombra de dúvidas que, além disso, a gente ainda tem essa questão muito importante que o alimento traz para nós, que é o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então, todo mundo também está aqui esperando sair alguma coisa mais específica dentro da nossa área sobre suplementação, o que vai ser mais específico para o coronavírus. Mas o fato é que o que nós já sabemos é, se a gente tem uma alimentação saudável e equilibrada, nosso corpo está muito mais pronto para, caso sejamos acometidos pelo vírus, conseguirmos sair bem dessa situação. E eu percebi o quanto também as pessoas passaram a se preocupar com isso. Cuidados que antes as pessoas não ligavam, não tinham muita importância. E agora não. As pessoas estão muito preocupadas. O que eu posso fazer para melhorar? Como eu venho da área do emagrecimento, então eu atendia muito pontualmente as pessoas querendo emagrecer, entre aspas, aí a qualquer custo. E a gente aqui, como o meu trabalho é muito na área de reeducação alimentar, exige um esforço muito grande da nossa parte, enquanto nutricionistas, de trabalhar com a pessoa para que ela entendesse que o emagrecimento só vai ser bacana se ele for um emagrecimento sustentável, um emagrecimento que, de fato, aconteça para sempre. E que para isso aconteça, é necessário que ela tenha mudanças de hábitos. Mas isso, muitas vezes, gente, é uma trabalheira danada, porque a estética, às vezes, ela vai e fala mais alto, não é? E aí, o que acontece hoje? Mesmo os meus clientes de emagrecimento, eles estão totalmente diferentes. Eles estão hoje preocupados com o emagrecimento, mas de forma saudável. Por quê? Porque eles viram que emagrecer de forma saudável mantém e melhora o sistema imunológico, que é o que mais a gente está precisando nesse momento. É de termos um sistema imunológico pronto, apto para resolver uma situação, caso a gente ou pegue, às vezes, só um pequeno resfriado, ou tenha uma pequena intercorrência, mas ninguém hoje quer ficar doente, nem minimamente doente. Então, isso fez com que a gente também fosse enxergado como profissional de forma diferente. E aí, dessa forma, eu tenho falado muito com os meus clientes sobre alguns alimentos bem específicos, né, para que a gente consiga fortalecer a imunidade através da alimentação.
Então, junto, né, aliado ao tratamento de emagrecimento, que é o meu foco de trabalho na clínica, a gente está conseguindo juntar aí, conseguindo montar cardápios bem mais amplos, com um número muito maior de alimentos, favorecendo tanto a questão do emagrecimento quanto da imunidade. Embora todo mundo está falando, comentando, eu estou engordando porque eu estou comendo muito em casa, eu estou achando que meu peso, meu percentual de gordura, tudo está mudando. Na verdade, aqui no que eu tenho visto, é que isso aconteceu lá no primeiro mês, onde a gente estava assim ainda com a cabeça muito tonta e todos nós muito perdidos, sem saber o que fazer. Com a entrada do segundo para o terceiro mês, que embora não seja ainda a nossa rotina, mas a gente já acabou entrando numa rotina pandêmica, né, durante a pandemia, então eu tenho chamado isso de uma rotina pandêmica, eu vi que as pessoas já começaram a cuidar. Nossa, não, se eu engordei, agora vamos dar um jeito, vamos melhorar isso, vamos modificar esse estado. E aí, nessa hora, aliado ao processo de emagrecimento, às dietas que a gente vem fazendo especificamente para isso, conseguimos introduzir e estimular o consumo de alimentos que vão fortalecer a imunidade desses nossos clientes, de toda a população. Então, já sabemos, não existe nenhum estudo hoje que comprove a relação entre o consumo de determinado alimento com o combate do coronavírus. Alimentos específicos, a gente ainda não tem estudo sobre isso, mas, como eu falei antes, a gente sabe que o conjunto de alimentos, uma alimentação saudável, equilibrada, com calorias suficientes para que você se mantenha vivo nas suas atividades do seu dia a dia, isso já é o que vai combater o coronavírus. Isso já fortalece nosso sistema imunológico. Então, é a gente manter esse padrão, antes de manter, procurar melhorar, e aí, então, manter esse padrão. O que nós temos hoje que vai favorecer o sistema imunológico? As vitaminas A, C, D, E, mineral zinco, alimentos ricos em substâncias antioxidantes, ômega 3, fibras e algumas ervas e especiarias. Dentro disso, porque eu falei para vocês no início que as pessoas também têm me procurado muito pela questão da suplementação. Aí agora, o que eu suplemento, o que eu preciso? E aí, antes da suplementação, primeiro vamos cuidar da alimentação. Vamos colocar alimentos que vão favorecer a suplementação. Porque o próprio nome diz, suplemento. Suplemento é algo que vem para completar. Ele não vai substituir, ele não é um substituto. Então, ele completa. Por isso, vamos cuidar de organizar esse cardápio melhor para que você tenha todos esses nutrientes. E aí, esses também são alguns dos nutrientes que a gente tem trabalhado em termos de suplementação, especialmente ômega 3. E o que incluir? O que incluir, então, nessa nossa rotina? A gente vê que alguns alimentos, eles permeiam todos os grupos aí alimentares, né? Especialmente aí na questão do sistema imunológico. Por exemplo, os ovos, né? Vocês vão ver que ovos, frutas cítricas, os verdes, eles acabam permeando todos a vitamina E, C, A, zinco, enfim. O que a gente tem para melhorar, então, nossa alimentação, utilizando um maior número de vezes, são os alimentos que são ricos em vitamina D, os peixes e os ovos, e a gente tem visto bastante suplementação, também tenho solicitado muito o exame, né, da vitamina D, para que a gente possa fazer essa suplementação de forma correta. A vitamina E, como abacate, azeite de olivas, castanhas, semente de girassol, semente de abóbora, os ovos novamente. A vitamina A, como os ovos novamente, cenoura, batata doce, brócolis, manga, couve. A C, com goiaba, brócolis, frutas cítricas, vermelhas, os talos, né, principalmente de couve, salsinha, pimentão, principalmente vermelho, acerola, kiwi. Zinco, com sementes, castanhas, amêndoas, cereais integrais e a casca de tangerina, que tem sido muito utilizada, são do cardápio do cliente. Aí, ômega 3,
com os peixes, as castanhas, amêndoas, nozes, sementes de linhaça e chia. Tenho passado muita receitinha, né, com chia. Há substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias presentes nas frutas, verduras, legumes e todas as sementes. E a inclusão de fibras. Tenho conseguido fazer uma inclusão de fibra muito maior do que antes, com um argumento que o cliente ficou, que não, ele fica sem ter jeito de combater esse argumento. Por quê? A fibra, ela é importantíssima para fazer uma limpeza dentro do nosso corpo. E dentre todas as funções, né, que a fibra tem, ela é muito responsável pela limpeza do nosso corpo. E a gente tem falado muito em funcionamento de intestino, em vermífugos, como utilizar. E aí, a gente tem na alimentação um nutriente, que é a fibra, presente nos alimentos integrais, principalmente nos vegetais que são preparados crus, né, que são comidos cru, na sua forma crua, nas frutas, nas sementes, a gente encontra a fibra. E eu digo muito aqui no consultório que a fibra funciona como se fosse uma esponja de limpeza. E ela vai passando ali no intestino e vai limpando e corrigindo toda a nossa flora intestinal, ajudando nesse trabalho. E junto, quem faz limpeza precisa de bucha, né, dessa esponja de limpeza, mas precisa de água. E aí a hora que também eu tenho conseguido muito que os clientes consumam água. Aumentem o consumo da água aliado às fibras. E aí a gente tem conseguido incluir isso em mais de uma refeição, porque o que a gente observa na nossa prática clínica é que as pessoas normalmente acham que pelo fato de comerem um bom prato de salada na hora do almoço, estão muito bem abastecidos pelo resto do dia dessas fibras. E aí é o que eu sempre tenho falado, e agora parece que eles estão me ouvindo mais, que é incluir em outras refeições, porque ninguém faz café da manhã e deixa a louça suja ali. Todo mundo vai fazer o café da manhã e vai limpar aquela louça. E assim é com a nossa refeição. A cada refeição, nós precisamos de incluir alimentos limpadores. E quando a gente pensa o quão importantes são as fibras nesse momento, é por isso. É para que nós tenhamos um intestino muito mais responsivo, muito mais eficiente na limpeza interna do nosso corpo. Tem um ditado que eu falo direto, gente, aqui para os meus clientes, eles riem, mas é a pura verdade, né? Não tem aquele bela viola por fora e pão bolorento por dentro. É mais ou menos assim que a gente vive. A gente cuida demais do nosso externo e por dentro a gente está um pão bolorento. Não cuida, não temos os cuidados devidos. E principalmente com a faxina que a gente tem que fazer dentro do nosso corpo. Ervas e especiarias, nossa, como têm sido utilizados. Quantos chás as pessoas têm feito, principalmente agora que está no friozinho. Então temos usado chás mais quentinhos. Mas que a hora que chegar o calor, com esse hábito já instalado, também vai ficar mais fácil da gente utilizar aí o chá gelado, o chá frio com algumas ervas e especiarias e utilizando isso também na nossa rotina, incluindo açafrão, por exemplo, em mais preparações, e assim a gente vai conseguir conviver mais nesse universo tão grande de alimentos. Então, nunca precisamos tanto na vida, nunca foi falado tanto em como manter um estilo mais saudável de alimentação. O quanto é importante a nossa presença hoje como nutricionista na vida dessas pessoas, com um olhar diferente, mais dedicado, mais personalizado, para cada cliente, para cada família, para cada situação. E aí, aquilo que eu falei com vocês, esse é um nicho de mercado também muito interessante. Eu, como comecei a nutrição ainda, a própria profissão de nutrição, há quase 30 anos atrás, que era uma profissão tão desconhecida ainda, a gente precisou de empreender muito as pessoas da minha geração para que a gente pudesse se estabelecer no mercado. Então, parece que a nossa geração tem um ar empreendedor por natureza, por isso.
foi uma necessidade, não é nem que a gente gostava, é que a gente precisava. E aí eu fico sempre pensando, que nicho de mercado existe agora? Onde que eu posso aplicar meus conhecimentos de uma forma nova e que vai chamar a atenção das pessoas? Então, esse aí, como orientar clientes a planejar o cardápio, é fundamental, gente. É um novo nicho de mercado que a gente pode muito bem falar nisso aí nas nossas redes sociais, por exemplo, com os nossos clientes e praticar isso na nossa casa. Aí aqui diz o seguinte, a gente está saindo muito de casa, muito menos de casa, nossas saídas estão muito reduzidas. E será que isso dificulta o planejamento de cardápio? Aí é justamente o contrário. O planejamento é justamente para isso, para que você consiga se virar indo saindo menos vezes. Planejamento é tudo de bom, gente. Então, planejamento de cardápio, perfeito. Papel e caneta na mão. Fale isso com os seus clientes, pense sobre isso na sua rotina, na sua casa. Anota aí. Como a gente faz planejamento de cardápio? Primeiro, confere o que você tem nos armários. Vai lá e anota tudo que tem. Defeito isso, ou antes disso, um pouquinho, você pode anotar o cardápio que você está pensando em fazer. De forma simples. Agora, olha o que você tem no armário da cozinha e veja o que está faltando. E lembre-se, todas as refeições são importantes. Aqui nós não estamos falando só de cardápio de almoço. A gente está falando quem faz café da manhã, almoço, lanche da tarde, a refeição noturna, quem faz a ceia. Então, pense em tudo isso. E aí, comece a incrementar aqueles alimentos que são importantes para melhorar a imunidade nesse cardápio. É simples, mas precisa do nosso auxílio. Essa é um nicho de mercado que às vezes a gente não estava enxergando e que não existia antes. As pessoas não queriam muito montar cardápio, não, mas agora a coisa mudou, está diferente. Entra aqui produtos de higiene. Não se esqueçam de falar isso com seus clientes. Alguns outros pontos que merecem atenção. Não comprar comida em excesso. Gente, muitas pessoas estão ficando preocupadas, querendo fazer estoque. Isso não vai ser necessário. Cuidado, porque a gente pode levar ao desperdício e ter que jogar comida fora. Ou para aqueles que estão preocupados com o peso, ter que comer, porque está lá, então agora chegou, eu tenho que comer assim mesmo, para não jogar fora eu vou comer. Preferir alimentos que estão fechados, com embalagens protegidas, procurar levar a sua própria sacola, que ela seja retornável, né? Para que você possa lavar, transportar os alimentos. A gente está gastando muito plástico, com tudo isso, a gente anda poluindo mais ainda o nosso paraíso aqui terreno, né? Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado com isso também. Lembrar que congelados mantêm os nutrientes, né? Então, se não todos, mas parcialmente, e que é uma forma de armazenar, de estocar. E é outro nicho de mercado fantástico para nós também, ensinar como fazer o congelamento. Isso faz parte aí até da tecnologia de alimentos, né? Da técnica dietética e da tecnologia de alimentos também. Técnica de branqueamento, por exemplo. Então, são coisas que a gente pode estar falando muito mais e agora sermos ouvidos. Um ponto importante que eu tenho colocado também, até por causa da área de segurança de alimentos que eu trabalho, são os cuidados que a gente deve ter na hora que sai de casa e na hora que entra, volta para casa. Então, trocar a roupa que usou para ir ao mercado, lavar bem as mãos em água corrente, com sabão, passar o álcool 70, álcool gel, e sempre com muito cuidado de higienizar bastante bem as mãos, cerca de 20 segundos mesmo, lavar todos os dedos, aqui entre os dedos, até os punhos, e até que, se a gente não sair com a roupa tampando o braço, até aqui o antebraço, a gente lavar todo isso aqui também. Então, cuidados muito essenciais e importantes. E higienizar tudo que você comprou antes de guardar na geladeira e também nos armários. Ter o cuidado de lavar e higienizar também, né, com álcool. Por quê? Todo cuidado é importante para a saúde do ambiente, das pessoas que nele vivem, da nossa família e de toda a comunidade. E isso faz com que a gente esteja juntos aí pela saúde.
Bom, gente, quando eu fechei tudo isso, eu olhei e pensei, e agora? Eu preciso falar para os nutricionistas e também para outros profissionais que estiverem me ouvindo, que trabalham com alimentos, que esse momento é importante demais para uma área específica do nosso trabalho de nutricionista, que é a área de segurança de alimentos, onde nós trabalhamos dentro de UANs, na forma de nutricionista de UAN, ou como consultora de UAN, como prestadora de serviço. Gente, nunca fomos tão requisitadas, tão requisitados. Como falei para vocês, eu tenho uma empresa de consultoria, assessoria na área de segurança de alimentos. Minha empresa chama-se Atento e nunca fomos tão chamados para resolver problemas e para sermos escutados. Conselhos, treinamentos, novos procedimentos, implantação das boas práticas, tudo aquilo que nós, como nutricionistas de UAN ou consultores, já falávamos, agora parece que antes a gente estava falando grego, parece até que a gente nunca tinha falado nada disso. Olha, todo mundo agora quer saber. Todos os meus clientes, fizemos treinamento para todos os colaboradores e todo mundo querendo participar. Novos clientes chegando, porque a demanda agora muito grande. Com os protocolos que têm saído da prefeitura, do estado, da própria Anvisa, as novas técnicas que nós temos, gente, nunca fomos tão requisitados como agora. E o melhor, isso não vai passar, gente. Não vai. Está na hora da gente pensar diferente na nossa profissão. Abrir um leque, ampliar a nossa forma de enxergar a nossa profissão. Principalmente nessa área. A área de segurança de alimentos. É uma oportunidade que a gente nunca tinha visto. São mais de 15 anos que eu trabalho nessa área. E agora, todo mundo quer saber quais são as regras de segurança dos alimentos. Quais são as regras de segurança do ambiente que eu manipulo alimentos? Vocês estão percebendo isso? O quanto o governo, né, e também os órgãos, né, não só governamentais, mas também da área de saúde e vigilância sanitária, como eles estão prestando atenção nos estabelecimentos que manipulam alimentos, os restaurantes fechados, né? Quantos treinamentos estão sendo exigidos, vigilância sanitária está exigindo muito isso, certificado de que os colaboradores estão sendo realmente treinados. Então, é uma área que não é nova na nutrição, mas que eu tenho certeza que ela vai, como se ela estivesse renascendo agora. Eu tenho apostado muito nisso e falado muito sobre isso, porque normalmente é uma área que dá medo, é uma área que tem muito preconceito envolvido e que as pessoas às vezes nem querem conhecer por conta disso mesmo, da insegurança, do medo, do preconceito, do achar que, nossa, trabalhar numa cozinha é difícil demais, são muitas pessoas envolvidas, gestão de pessoas, gestão administrativa, gestão de custo, tem muitos fatores envolvidos, acho que não quero nem me meter nessa área, mas eu tenho que dizer para vocês que essa é uma das áreas mais promissoras da nutrição e vai ser muito mais promissora, muito mais próspera do que até então a gente viu dentro da área de segurança de alimentos. Tudo isso porque a palavra de ordem hoje é segurança. Nunca ouvimos tanto falar sobre segurança. Nunca nos preocupamos tanto com segurança. E aí, a nutrição trabalha segurança nutricional, que foi o que a gente acabou de falar, e segurança dos alimentos, que é o que eu estou falando para vocês. Então, a pandemia, apesar de modificar toda a nossa estrutura, né, inclusive familiar, de trabalho, educacional, de trazer, infelizmente, mortes, ela trouxe junto com ela uma oportunidade para que nós tivéssemos um olhar mais crítico conosco mesmos em nossos comportamentos no dia a dia. O comportamento alimentar, que foi o que a gente falou, tomar mais cuidado com o que a gente come, com o que a gente compra, e também
tomar mais cuidado quando nós formos sair às compras, ao supermercado, ao restaurante, e fazer com que tudo isso seja integrado à nossa vida. Os empresários estão com os olhos abertos para tudo isso, estão com o coração aberto para nós nutricionistas. Eles estão enxergando que nós somos os profissionais adequados para implantarmos os controles de segurança dentro da empresa, na forma das boas práticas de fabricação. Então, alguns nomes foram modificados, mas a essência são as boas práticas de fabricação de alimentos. E é sobre isso que a gente tem falado e tem sido chamado para responder, para auxiliar, para orientar. Então, gente, a minha palestra de hoje é para falar para você, nutricionista, estudante de nutrição, domine a nutrição. Domine o conhecimento da nutrição em que área que você escolher. Seja uma dominadora, um dominador da nutrição. Decole a sua carreira, faça, dominando a nutrição, faça com que ela decole. E se a insegurança, por acaso, bater em você, não se assuste. Henry Ford dizia o seguinte: lembre-se que o avião decola contra o vento e não a favor dele. Então, gente, esse aqui é meu, como chama isso? Esqueci o nome essa bonequinha aqui. Sou eu, disfarçada de super-heroína, né? A Poderina. A Poderina é a heroína das cozinhas industriais, dos restaurantes, onde a gente chega vestida de nutricionista, mas uma capa de superpoder, para a gente poder fazer a diferença aonde a gente está, aonde a gente entra, com o nosso conhecimento, com as nossas técnicas, com tudo aquilo que a gente aprende na faculdade e muito mais que a gente aprende depois, na vivência, na experiência, no dia a dia de trabalho. Gente, vivam a nutrição, porque essa é a melhor profissão do mundo. Não tem profissão melhor. Nossa, eu sou super feliz com a profissão que eu escolhi e realizada profissionalmente, financeiramente e reconhecida pelos meus clientes, pelos clientes tanto de consultório quanto das empresas, porque eu amo fazer o que eu faço. Eu dedico, eu aprendo, eu busco, eu quero cada vez, eu tenho sede de conhecer, eu tenho sede de aprender, eu tenho sede de fazer um novo. E é esse convite que eu faço para vocês, queridos alunos de nutrição, que vocês entendam e vivam essa área maravilhosa, essa profissão maravilhosa, e que vocês tenham muito sucesso na carreira de vocês. Contem comigo onde vocês estiverem, em que momento vocês estiverem. Hoje a gente tem o Instagram e Facebook Domine a Nutricão, Domine a Nutrição, para que a gente possa compartilhar todos os conhecimentos que eu tenho vivido aqui durante esses mais de 20 anos de carreira. Meu endereço está aqui, de e-mail, para quem precisar, para quem quiser alguma orientação, pergunta, dúvida, naquilo que eu puder responder, conte comigo. E assim eu encerro a nossa palestra de hoje, estou aberta às perguntas de vocês, dentro do que eu puder responder, estou aqui à disposição. Professora Gabriela, tem alguma coisa aí para a gente? Tem sim, Ana, tem umas perguntinhas aqui que eu vou te passar. Tem a Josiele Marques perguntou se é necessário ter o acompanhamento de um profissional para poder manter uma boa alimentação durante a gravidez e manter o peso adequado. Josiane ou Josiane? Josiele. Josiane, olha, é fundamental. O profissional nutricionista, muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu vou emagrecer e eu não estou na hora de emagrecer porque eu estou gestante. De jeito nenhum. O profissional nutricionista vai te orientar na sua alimentação saudável, equilibrada, para durante toda a sua gravidez você conseguir passar todos os nutrientes e ter todos os nutrientes para você e para o seu bebê. E se você, por acaso, até estiver acima do peso, essa alimentação pode ser até que faça, mas de forma equilibrada e saudável, você até emagrecer. Jogar aquela gordura fora que não está te adiantando, nem era antes e muito menos agora que você tá gestante.
procure um profissional nutricionista que se afinize com você e tenha certeza que você vai ser muito feliz com isso. Temos uma outra que pega um gancho dessa que eu vou adiantar antes de uma que outra colega fez. A Karina Mello perguntou assim: existe uma especialização na área de nutrição específica para gestantes ou qualquer nutricionista pode prescrever dietas para grávida? Karina, na nossa formação, nós temos disciplinas específicas para atender a gestante. O que acontece é que muitos nutricionistas, mesmo sem ter feito alguma especialização na área, pode ser que ele se dedique mais a atender aquele paciente, aquele tipo de perfil de paciente. Então, por exemplo, eu não tenho especialização na área de gestantes, mas eu atendi um grande número desse tipo de paciente, desse público, durante um período da minha carreira. Eu não sei porquê, mas elas começaram a chegar e eu acabei montando muitos materiais e pesquisei muito, me inteirei muito do assunto e tive um excelente resultado com as gestantes. Já não é minha praia mais, hoje em dia eu já não atendo gestantes. Eu estou indo para um outro segmento. Mas existem especializações no mercado, eu não sei te dizer, né, por qual faculdade ou o nome delas, mas com certeza existe. Mas não é obrigatório para que a gente possa atender a gestante. Só para complementar, só para esclarecer para a Karina, a gente tem algumas especializações na área de materno-infantil, né, Ana? Sim. Que é possível se especializar tanto no atendimento da mãe, quanto do bebê, da criança e do adolescente, focando especificamente nesse público. Exatamente. Temos uma outra pergunta da Ana Monteiro. Ela falou assim: é possível fazer uma desintoxicação no organismo fazendo uso de chá, dietas ou sucos? Olha só, essa é uma situação muito controversa, às vezes até mesmo dentro da nutrição, né? A questão da desintoxicação, detoxificação. E isso você deve, eu sempre oriento que quando essa pergunta é feita para mim, até por pessoas leigas, né? Que é necessário que a pessoa procure um profissional, que esse profissional, junto com ela, entendam a rotina dela e como é que está o sistema bioquímico dela também, e verificar a necessidade de alguma dieta mais específica para que haja uma, vamos dizer assim, uma limpeza maior do seu corpo. O que a gente tem é que uma alimentação equilibrada, saudável, com um número maior de nutrientes, ela consegue fazer uma limpeza mesmo no seu corpo. E então, eu acho que a busca de um profissional é justamente para isso, é para particularizar e personalizar cada situação. E assim você encontrar, junto com o profissional que está te atendendo, o melhor momento de se utilizar dos recursos naturais que a gente tem dentro dos alimentos para esse fim que você procura. Estava dando uma olhadinha aqui, acho que a gente não tem mais perguntas, Ana, eram só essas. Acho que foi bem esclarecedor para todo mundo. Bom, queria te agradecer mais uma vez pelo convite, acho que foi muito esclarecedor, foi muito enriquecedor todas as informações que você trouxe, e é muito bacana para poder mostrar até para os nossos alunos da nutrição que estão aqui assistindo todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar dentro da profissão, né? Que não é só o atendimento em consultório ou a clínica, mas que tudo tem um foco de saúde, tudo foco é a saúde do cliente, mas que a gente pode trabalhar inclusive com alimento, com manuseio, com uma produção correta desse alimento, com qualidade, com sabor, para poder atender a necessidade das pessoas. Isso aí é muito bacana. É algo que a gente tenta sempre mostrar para eles as outras vertentes, possibilidades que a nutrição tem. São tantas vertentes, né? São tantas possibilidades. É um universo que parece que não acaba, né, Gabriela? E é bacana, assim, ter profissionais como você aqui que exploram essas áreas, que nem sempre são tão trabalhadas, ou que a gente não vê tanto profissional aí, para mostrar para os meninos que tem mercado, tem possibilidade, todo profissional dedicado, ele tem seu espaço e tem chance de
de conquistar aí grandes resultados, né? Com certeza. Bom, eu vou só passar a palavra para a professora Márcia, que é a nossa coordenadora, que ela queria fazer um encerramento aqui para a gente, tá? Então, muito obrigada a todo mundo, a todos vocês, a professora Márcia, a Faculdade FAM, você, Gabriela, e a todos os alunos, né, que participaram e ouviram. Eu que agradeço, Ana Emília. Eu acho assim, sua participação foi muito boa, enquanto nós que não somos da área da nutrição, né, para toda a população, para os professores, os demais alunos, a gente tem alunos de enfermagem, temos alunos de veterinária, temos alunos, outros diversos alunos que estão assistindo nessa palestra. Então, a gente vê o tanto que é importante a alimentação para o ser humano, né, na qualidade de vida, que isso causa transtornos quando não é bem realizado, né, em vários aspectos da nossa vida, profissional, pessoal, no aspecto orgânico, psicológico, né, então, assim, são informações que fazem a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo com o nosso corpo através da ingestão de alimentos, né? Então, é muito importante mesmo, né? São informações engrandecedoras para qualquer sujeito, seres humanos, né? Que nós somos, né? Agradeço muito, Ana Emília. Eu espero que numa próxima vez a gente possa estar também trazendo você talvez presencialmente, né, para uma palestra para toda a faculdade, né, temos vários cursos lá, para que você possa transmitir mais um pouco desses valiosos conhecimentos a respeito da área de nutrição e também falar sobre a alimentação, ok? Obrigada. Muito obrigada. Tiago, é com você. Cadê você, Tiago? Ok, gente, então vamos encerrar, tá? Parece que teve um probleminha aqui no áudio, então encerro hoje as nossas palestras, lembrando que mais tarde teremos outras palestras também, conto com a participação de todo mundo, tá? Boa tarde para vocês e até a próxima. Tchau, gente.